todo o povo com ele havia se acampado junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos Medianitas para o norte do vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os Midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, aprecou aos ouvidos do povo, dizendo: segura a igreja, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gideão. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor: Gideão, ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei, e será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Gostaria, mais uma vez, com a permissão do pastor, fazer uma oração rápida. Glória. Senhor Deus, esta oração não vai apagar a oração que o teu servo já fez esta noite por mim. O Senhor vai complementar, papai. Ó Deus, enquanto eu vou ministrando aqui, Senhor, eu te peço, Senhor, que os teus olhos contemplem este lugar, Senhor. Onde houver um crente, Senhor, desanimado, aleluia, que o Senhor deu renovo. Onde houver um crente triste, que o Senhor traga alegria. Onde houver um crente chorando, Senhor, aleluia, da alegria. Ó Senhor, renova a tua obra, como está escrito no livro de Abacuque. Aleluia, renovai a obra. Amém? Nós vamos ver que no livro de Juízes, capítulo de número 7, está se referindo que Gideão estava prestes a descer a uma peleja contra os midianitas. Até aí, irmãos, não é uma novidade, todo mundo já conhece essa palavra. Aleluia, mas uma das maiores novidades, aleluia, aqui a Bíblia relata que Deus olha e vê um exército enorme, varão, de 32.000 homens para lutar contra os medianitas. Ali, pastor, aleluia, eu acredito que havia homem de todo jeito, homem de toda a obra, assim, a ponto de Deus olhar e dizer: Gideão, tem muitos aí, aleluia, você não precisa disso tudo, sabe por quê? Porque muitos ali, varão, iriam descer para aquela luta, não era, aleluia, para exaltar Israel, não era para dar glória a Deus. Muitos queriam descer naquela luta, pastor, porque eles estavam buscando botar o nome dele na história, eles queriam ser reconhecidos na história. Aleluia. Por isso o Senhor olha do céu e diz: Gideão, é muito aí esse exército para ir lutar contra os medianitas. Deus, quando Ele olha, Ele não vê só uma quantidade enorme de homens que vai para a guerra, mas Deus, Ele está naquele momento, Ele está olhando o coração, Ele está sondando a mente daqueles homens. Deus sabia que muitos ali desciam aquela guerra, não era por causa que tinha amizade com Gideão, não era porque queria que o nome de Deus fosse glorificado. Eles queriam descer ali para que os livros de história até hoje contassem o nome deles. Mas deixa eu dizer uma coisa para a igreja, aleluia, nem o nome do nosso Deus está no livro de história. Sabe por quê? Porque até hoje, pastor, a ciência quer contradizer a nossa Bíblia. Até hoje, a ciência quer dizer que o mundo surgiu de uma teoria conhecida como Big Bang. Mas eu conheço que o mundo surgiu através do Criador, onde ele disse: haja luz, e a luz surgiu, haja água, e a água surgiu. Haja separação entre terra e
Aleluia. Vamos fazer as contas de 32 mil. Se sobrou 10 mil. Eu vejo a Maria falando aqui, ela disse que tem dia que a igreja dela só é 3 irmãos. Amém. Esses 3 estão no meio de 300. Não está no meio de 32 mil, não. Está no meio de 300. Sabe por quê? Porque muitos poderiam, irmão Altino, neste momento, estar aí fora aí. Eu quero saber de igreja, eu vou porque minha vida eu sou novo. Eu sou novo. Quando eu tiver mais velho, eu vou buscar Jesus. Mas, irmão Altino, eu logo agradeço a Deus. Que esse povo aqui ainda é 300. Aleluia. De 32 mil só sobrou 10 mil. Aí Deus olha e diz: Gideão, ainda é muito, Gideão. Ainda tem homem aí no meio aí que não quer dar honra para mim. Ainda tem homem aí no meio aí, Gideão, que está buscando fama. Agora faz eles descer lá no rio, Gideão. Faz eles beber a água, Gideão. E todo aquele que baixar a cabeça para pegar água e levar até a boca, Gideão, esse não é digno de ir. Porque esse baixou a cabeça, pastor. E quando você baixa a cabeça aqui, pastor, você está perdendo a concentração. Você não está vendo o que vem ali. Você não está vendo o que vem aqui. Você não está vendo o que vem atrás. Mas quando você se abaixa, aleluia, na presença de Deus, mas você se abaixou, mas você não abaixou a sua cabeça. Você está olhando para o alto. Você é um dos 300. Depois daquela bebida de água, irmão, 9.700 dispensados. Só 300. Eu acredito, pastor, que Gideão olhando, Gideão, acho que até desanimou, né? Eu com os 32 mil, agora eu vou guerrear com apenas 300. Mas Deus pensou no coração. Nos próximos versos vai dizer que Deus diz: Gideão, pega teu filho Purá, desce lá e escuta o que os medianitas estão falando. Aleluia. E quando Gideão desce com seu filho, aleluia, tem uns guardas conversando, e um diz para o outro: eis que esta noite eu vi. Você não me fala melhor que eu não estou achando aqui. Ele disse que viu uma espada, uma certa divisão de espada. E o outro diz: sabe o que é isso? É a mão de Deus que vai pesar. Aleluia. Para vocês terem uma ideia, o pesar da mão de Deus é tão grande que antes daquela peleja, os medianitas já estavam com medo do pequeno exército de 300 homens. Aleluia. Você pode até se sentir pequeno, você pode até achar, aleluia, que essas dificuldades vêm para te derrubar. Dificuldade, doença. Aleluia, nunca vem para derrubar um crente, pastor. Eu nunca vi um crente, aleluia, passar por uma dificuldade grande, por uma doença, que lá na frente Deus não deu uma bênção maior. Aleluia. E vendo essa varoa falando aqui, ela disse que teve que se mudar por causa do vizinho. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu e minha esposa fomos morar num apartamento no Boa Vista. Do outro lado da rua, uma boca de fumo. Embaixo do nosso apartamento, outra boca de fumo. De noite a gente subiu, já subiu. Quando a gente olhava na janela, ou estava embaixo do nosso apartamento, ou estava do outro lado da rua. Aleluia, meu pai, que é pastor de congregação. Meu pai já foi pastor dirigente, hoje é segundo. Eu disse: pai, eu não aguento mais.
quando dava meia-noite, os filhos lá do pessoal lá que vendia as bombas deles, parecia que o Satanás entrava com força naqueles meninos. E quando começava a dar meia-noite, varão, era um batido de panela, parecia que a panela voava da cozinha passava, da sala para a cozinha, e criança berrava, e era aquela cadeia, porque nós morávamos em cima e tinha o colobóizinho, uma passagem de ar, e quando eles davam o famoso tapinha, né, ia lá dentro do quarto da gente, não tinha ventilador que desse jeito, irmão. Mas deixa eu falar algo para vocês esta noite. Não tem um joelho dobrado que Deus não dê resposta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vinha chegando num culto. Aliás, desculpa. Aí eu e minha esposa, a gente era zelador da igreja na época. E a gente já tinha falado com o dono do apartamento que a gente não aguentava, já fazia meses que a gente não dormia. E o dono, ele não tomava nenhuma atitude, né? Em tomar um apartamento. E certo dia eu, de cabeça quente, porque, pelo incrível que pareça, minha esposa é mais pensada do que eu, pastor. Pode ter certeza disso. Aí, eu peguei uma discussão com eles. Não vou entrar em detalhes dessa discussão, porque foi muito pesado. Mas nesse dia, irmão, eu peguei minha motinha, subi, minha esposa subia, a gente virou para a igreja, era uma tardezinha, né, meu amor? E a gente chegou lá e você vê como o Satanás gosta de perseguir crente. A gente limpou a igreja, eu desmontei uns 4 ventiladores desse de teto, um peitorinho. E quando a gente voltamos para casa, Satanás toma aquela mulher. Eita. E aí a mulher vem para cima da gente. E eu já de cabeça quente, irmão, eu olho para ela e digo, vá. Aquela palavrinha. A mulher corre para dentro de casa, pega um punhal, risca no chão, chega e sai fogo. Eu vou botar seus quatro para fora. Eu disse, ô Maria bonita, você é poderosa mesmo. Monteiro, liguei para a polícia. A minha voz tremia. A minha raiva era tão grande que a vontade que eu tinha, pastor, era de pegar uma outra arma e resolver aquilo tudo. Mas por que você está contando isso, irmão? Para vocês entenderem que quando o crente ele joga o joelho, é diferente de você agir pela carne. É verdade. Você tem que agir pela fé, pela oração. E o policial, a minha voz tremia tanto de raiva que eu não consegui nem dar um endereço lá de casa. O policial derrubou na minha cara. De noite a gente foi para o culto. Quando a gente chegou, a gente passava o dedo assim na cadeira, irmão. A poeira ia no dedo da gente, chega de carro preto. Uma outra pessoa tinha a chave da igreja, a gente ia, limpava essa pessoa quando a gente saía, ia por trás e sujava. Rebolava poeira nas cadeiras, no som. E, irmão, a gente, mesmo assim, a gente glorificou a Deus. E eu entrei em contato com meu pai, que era, na época era co-pastor também, já era co-pastor. E eu contei a situação ao pai. O pai começou a pedir oração. E um certo dia a polícia bateu lá. PM, nada. Não achou nada. Civil, não achou nada. Rodoviária, aquela pretinha, aquela cruel, não achou nada. Nas duas casas. Mas a gente começou orando, a gente ficou orando, vamos orar. Cessamos as discussões. Quando começava os batidos de meia-noite, a gente dobrava no joelho. E certo dia, aquele homem que vendia as muambas começou a orar do nada. Quase 1h da manhã, irmão Altino, esse homem começou. A alma dele estava tão perturbada, irmão Altino, que ele começava a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, da minha casa. Ouve as minhas orações. E eu deitado na cama, irmão Altino, eu só fiz levantar a mão para cima e disse: Senhor, escuta a oração desse homem aí.
E fui dormir de novo. Sabe o que aconteceu? A casa da frente foi comprada. A casa de baixo, o dono tomou. E eu e minha esposa passamos a dormir tranquilamente toda a noite. Aleluia. 10 anos depois a gente se muda para o pousado Termas. Continuamos orando, irmão. Minha esposa tinha o sonho de ter a casa própria, 6 anos de aluguel. Continuamos orando. E certa noite, minha esposa chega na casa do homem que nos alugou a casa, que o irmão que não conhece, o presbítero Feliciano, e apresenta um documento da Caixa. A compra da nossa casa. Casa própria. Deus é tão bom que nos mandou para um bairro, varão, totalmente silencioso. Quando a gente chega, se os vizinhos estão escutando o som, quando a gente chega na frente do portão, olha, se abre o portão e desliga o som. Aleluia! Sabe por quê? Não olhamos para trás. Em vez de ficar no meio de 32 mil, preferimos os 300. Aleluia! 300 corajosos, 300 com buzina, 300 com cânticos, 300 que adora, 300 que não olha a dificuldade. São a igreja corajosa que Jesus está a vir buscar. Aleluia! Se tivesse evitado os 32 mil, se tivesse entrado no meio deles, na primeira dificuldade, irmão, eu tinha desistido. Sabe qual é o problema, varão, de igreja seca hoje em dia? É porque quando o pastor prega um pouquinho de espinho, aí acha que foi duro. Se o pastor corrige o pregador, se ele dá uma espinhada, aí acha que combinou com o pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa: não é nada combinado com o pastor. O Espírito Santo vai falar para você. Você quer ouvir ou não? Duro ou não? Manso ou não? Você só está no meio dos 300, porque Deus teve misericórdia da sua vida. A melhor coisa do mundo é pregar rosas, mas toda rosa tem o seu espinho. Aleluia. O apóstolo Paulo tinha o seu espinho na carne, onde ele orou 3 vezes ao dia, a ponto de ele não aguentar e dizer: Senhor, tira de mim este espinho. Aí Deus fala com ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória. Então, quando você vê um crente santo em cima do púlpito demais, varão, vá olhar a primeira vida dele, vá olhar o testemunho dele. Sabe por quê? Porque quem está pregando santidade deveria subir numa carruagem de fogo, porque não existe super santo, não existe super crente. Enquanto você pisar nessa terra, você vai ter mais aflições neste mundo. Sabe por que eu choro ouvindo esses louvor? Eu me segurei quando a minha esposa louvou, mas quando esse vaso aqui louvou, não deu para segurar. Quando ela louvou, aí eu me desmanchei. O marido dela, então, glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Glória a Deus. Não faço isso para parecer que está ninguém, porque eu não sou grande. Eu quero continuar sendo menor. Aleluia. Eu choro porque eu vejo que Deus fala comigo de todas as formas. Para pregar este evangelho esta noite. Aleluia. Para encerrar aqui, viu, pastor? Até glória. Olha, nós estamos ainda há muito tempo. Aleluia. Deixa eu contar algo para vocês. Eu sou, irmão, Deus conhece, eu sou nascido, irmão Altino, num berço católico.
de uma família que adora uma imagem de santo. Aleluia. Quando a minha esposa me conheceu, quando ela abriu o guarda-roupa, ela soltou toda desmaiar, irmão. Era crucifixo, era imagem de santo, era santo expedito, santa desatadora do nó, santa Luzia, santa do impossível, santo casamenteiro, santo separador, santo de não sei o quê, mas o santo dos santos, esse não estava dentro do meu guarda-roupa, porque ele ainda não tinha me convertido. Aleluia. Eu ia jogar bola, varão. Eu usava um crucifixo agora não digo não, cromado, com a cruz deste tamanho que servia até de canivete para furar, de tão grande que era, pendurado no pescoço. Antes de entrar em campo, parecia aquele profissional, sabe? Parecia o Romário, já dava aquela baixada aqui, dava uma picadinha no chão, aí fazia aquela sinal da cruz, né? Aí eu tirava aquela cruz nova aqui, dava aquele beijinho e dizia: se o Senhor deixar eu fazer um gol, eu vou dedicar a minha família, ao meu pai, ao glória. Mas eu nunca dizia: eu vou dedicar esse gol a Deus. Eu abri a boca para dizer: enquanto eu tivesse duas pernas e saúde, eu não parava de jogar bola. Aí Deus olha do céu e diz: eu vou fazer você parar, e você vai pregar, você vai parar de jogar bola, e eu não vou virar suas pernas. E era assim a salvação, com duas pernas, pregando o evangelho, e a bola só nas ideias. Futebol hoje é só na cabeça. Vontade de jogar o tempo, mas não vou. Sabe por quê? Porque antes eu me lembro que tem um culto como este para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês podem até não entender o que Deus está fazendo neste momento. Aleluia. Mas lá na frente, o que Deus tem preparado é algo tão grande. Mas quando os teus olhos contemplar, muitos vão olhar para você e vão dizer: ei, mas eu conheço ele, eu conheço a história, eu conheço o testemunho. Não é possível que este homem esteja pregando, não é possível que essa mulher esteja louvando. Sabe por quê? Porque quem está lá fora não vai entender o agir de Deus na sua vida. Muito obrigado, meu filho. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, Deus de cara fez uma promessa para mim. Aliás, várias promessas. Deus disse que estes pés pisariam em terras que eu jamais sonhei pisar. Deus disse que a minha voz seria ouvida por pessoas que eu jamais conheci em toda a minha vida. Fui me congregar, perseguido pelo pastor, calado, sentado, controlando a mesa de som, de cabeça baixa, chorando, o pastor olhando nos meus olhos assim, e dizendo: eu queria que houvesse um pregador aqui, porque eu já estou cansado de pregar, mas já que não tem, eu vou pregar. E eu baixava a cabeça, chorava e dizia: Senhor, eu não sei por quanto tempo eu vou aguentar isso daqui. Aleluia, se o Senhor tem algo comigo, o Senhor prove para mim. Mostre, Senhor, porque eu não aguento, Senhor, eu não tenho os ombros de aço. E um dia Deus mandou um radialista lá na congregação para coincidir. O ministro da palavra naquela noite foi eu. Aleluia. Para coincidir, pastor, quando terminou, eu fui apertar a mão daquele radialista. Aquele homem olhando nos meus olhos e disse: amanhã à noite eu quero você lá na rádio. Segura aí, igreja. Segura. Essa promessa é para quem crê.
Esse radialista é conhecido em Mossoró como Canidé Barreto. Aleluia! Aceitou a Cristo como Salvador. Cheguei na rádio, no programa dele, porque todo mundo sabe que o programa dele é um programa breve e ele não pode mudar esse programa, porque faz anos que ele tem esse programa na rádio, ele não pode mudar. O Valtino, quando a gente chegou lá depois do culto, o irmão abriu um espaço para que eu pudesse pregar na rádio. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Uma semana depois, pastor, a gente chegava na rádio e ele apresentava uma lista. Irmã Keila, esse pessoal está pedindo para você orar por eles. Gentes de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alaús, Recife, Brasil afora, que escutava a rádio. Caminhoneiros ligavam para a rádio, irmão Altino, para pedir orações. Aleluia. 5 minutos foi o que eu ganhei na rádio. Comecei a ministrar, aumentou para 10. Comecei a ministrar, aumentou para 15. Mas ficou tão corrido, irmão Altino, que com o tempo a gente teve que deixar o programa, porque não estava dando para conciliar emprego, congregação e programa. Então a gente tinha que abrir mão. Eu não ia abrir mão do emprego. Eu não ia abrir mão de Deus. Deixamos o programa. É isso que eu quero falar para a igreja. Quando você tem uma promessa de Deus, você não morre antes dela se cumprir. Deus me prometeu o emprego e me deu. Deus me prometeu família, me deu. Deus prometeu que minha voz seria ouvida, me deu. E para completar, eu ainda tenho um canal no YouTube, onde eu posto vídeos de pregações ou de outros irmãos pregando. Um pastor de São Paulo entrou em contato comigo. Eu disse: irmão, onde é que você mora? Eu disse: eu sou de Mossoró, RM. Irmão, quero tanto conhecer você, pastor Samuel Valadares. E ele disse: vai chegar um dia a gente se conhecer. E todo ano esse pastor me convidava para ir para São Paulo, irmão Altino. Ele queria que eu conhecesse a maior Assembleia de Deus lá de São Paulo, conhecida como... agora eu não vou o nome, meu Deus. Adegrais, onde está o bispo da Assembleia. Ele queria que eu conhecesse a Adegrais. Nunca tive o prazer de ir a São Paulo. Mas no dia que esse pastor casou, São Paulo veio até nós. Ele chegou para a esposa dele e disse: olha, tem um jovem pregador em Mossoró. Aleluia! Eu quero conhecer ele. E o meu presente que você vai me dar é ir para Mossoró conhecer esse jovem e a esposa dele. O pastor veio de São Paulo para cá para nos conhecer. Eu e minha esposa já estava casada, a gente nunca teve lua de mel. O que foi que o pastor fez? Levou a gente para Tibau, alugou uma pousada, pagou nosso quarto, pagou o transporte, nosso alimento, ou seja, o pastor nos deu a lua de mel. Veio casado de São Paulo, pediu como presente para conhecer a gente, ainda nos deu a nossa lua de mel de presente. Antes de ir embora, Deus faz desse jeito. Agora eu vou falar algo pessoal para você. Vou dizer algo para você. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória. Tu és grande e maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. É verdade. Aleluia, Deus.
que quando Deus ele promete, se cumpre. Não era nem amaldiçoar o meu casamento, era minha esposa saindo para marcar o casamento e minha tia mangando, usada por Satanás, dizendo: eu não dou uma semana e ele volta para dentro de casa. Mas deixa eu dizer algo: quem se levantar contra você vai cair por terra. Caiu todos por terra. O meu casamento tem mais de 12 anos. A palavra de Satanás não prevaleceu. Eu digo mais, pastor. Aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta rocha firmarei a minha promessa contigo. Aleluia. Você será grande. Sabe por quê? Porque muitos podem dizer que tu foi um rebelde, mas diante dos meus olhos, você é pedra escolhida, você é vaso, você foi escolhido. Pregue a palavra, fale a verdade e nunca desista. Aqui eu agradeço a minha oportunidade.